Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu tenho que atualizar para vocês que eu achei, no mínimo, uma falta de respeito a respeito do INSS, mais especificamente as pessoas ansiosas, querendo saber mais informações sobre a revisão de benefícios. Estou falando aqui do pente fino do INSS e, diante disso, vou colocar para vocês 3 informações aqui na tela. São informações referentes exatamente a essa questão. São 3 notícias, tá? Vou falar os títulos aqui para vocês, para que nós possamos entender juntos. O primeiro título: INSS confirma visitas domiciliares para pente fino e bloqueio de benefícios. Veja bem essa situação que precisa ser bem explicada. O segundo título que eu vou colocar aqui, o INSS confirma visitas domiciliares para pente fino e bloqueio de benefícios. Confira quem está na mira. E o terceiro, exatamente o terceiro título aqui que eu estou colocando para vocês. Veja o absurdo disso. O terceiro título: coloque mais água no feijão. O INSS prepara visitas domiciliares para bloqueio e concessão de benefícios. Veja como se preparar. Diante desses 3 títulos, eu tenho a obrigação, como canal informativo, trazer para vocês uma explicação disso. Então, vou ler a matéria em questão, vou compartilhar com vocês e explicar. E se ainda assim houver qualquer dúvida a respeito, vocês vão deixar comentários. Eu quero agradecer já as pessoas que compartilharem esse vídeo e, é claro, agradecer o carinho de todos, de todas as pessoas que acompanham os vídeos aqui desse canal e deixar aquele convite especial para quem ainda não é inscrito, não é inscrita. Aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Obrigação eu tenho de explicar para vocês essas 3 matérias que estão circulando nas redes sociais. Eu não vou deixar aqui, não vou dar, claro, a fonte dessas matérias, porque não quero deixar essas pessoas com uma explicação que, na minha opinião, não é no mínimo correta. Eu vou explicar a maneira correta. Então fica comigo no vídeo até o final. Deixa aquele like, aquele joinha da confiança, deixa a sua dúvida se você tiver, mas compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos, do Telegram, do WhatsApp, para poder ajudar as pessoas, para que elas saibam da verdade. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Vou começar com a primeira matéria, que diz o seguinte: o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está ampliando suas iniciativas de fiscalização para garantir a adequada concessão de benefícios. Entre as medidas centrais adotadas, destaca-se a realização de visitas domiciliares, cujo propósito é verificar a condição dos beneficiários e determinar a continuidade ou suspensão dos benefícios. Essas visitas frequentemente podem impactar diretamente na aprovação ou interrupção de benefícios administrativos do INSS. Durante essas diligências domiciliares, os agentes do INSS são incumbidos de verificar a veracidade das informações fornecidas pelo beneficiário durante o processo de solicitação. Olha aí, veja bem o que eu vou ler para vocês aqui e vou tentar explicar. Os beneficiários devem estar adequadamente preparados, organizando todos os documentos essenciais para a comprovação de renda, documentos pessoais, os quais outros que possam confirmar a sua situação relatada ao INSS. Além de ter toda a documentação organizada, é crucial estar preparado para fornecer detalhes sobre a situação financeira e social da família, como a renda de todos os membros, despesas mensais e quaisquer outras formas de suporte financeiro. Manter transparência e clareza nas redes é essencial para evitar equívocos e suspeita de irregularidades. É fundamental que o beneficiário esteja presente na data marcada para visita domiciliar. Se por algum motivo não puder comparecer, é importante comunicar antecipadamente o INSS e solicitar um novo agendamento. Então, a falta sem justificativa pode ser entendida como tentativa de esconder informações que pode impactar negativamente na concessão de benefícios. Sobre a dispensa, diz a nota: no entanto, há situações excepcionais em que as visitas podem ser dispensadas sem afetar o recebimento de benefícios das famílias. A política do INSS para diversas visitas domiciliares está estabelecida para permitir apenas circunstâncias devidamente justificadas.
Isso abrange emergência de calamidades, como desastres naturais, que impeçam a visita, áreas de condições de violência, que representam um risco à segurança dos funcionários envolvidos. Então, para facilitar o processo de dispensa, um questionário específico é empregado de acordo com as diretrizes governamentais, anexado a um formulário de cadastro da família com documentação adicional. Esse procedimento alternativo atua como uma verificação substitutiva das condições de vida, temporariamente substituindo a avaliação presencial, que seria realizada durante a visita domiciliar. Aí fala aqui atenção para golpes, eu achei até interessante. O INSS tem emitido alertas sobre relatos recentes de indivíduos fraudulentos que fazem se passar por funcionários para realizar a prova de vida em residências de aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílios. Esses golpistas exibiram crachás falsificados do órgão, dos quais incluem o nome, foto, indicando que estão autorizados para a suposta atividade de prova de vida presencial. O INSS esclarece que visitas domiciliares são conduzidas somente em circunstâncias específicas, como para verificar vínculos, endereços possíveis de irregularidades, e ressalta que os funcionários legítimos do INSS jamais pedem cópias de documentos e fotografias dos beneficiários durante essas diligências. Então vamos ver aqui. Primeiro eu vou começar por esse ponto. Vamos lá. Na prova de vida, ela está suspensa até 31 de dezembro de 2024. Se você quiser fazer a prova de vida, você pode estar fazendo lá no site, Meu INSS, ou então você pode estar fazendo também, é claro, na agência bancária onde você recebe seu benefício. Pode estar fazendo no próprio INSS. É sempre bom fazer a prova de vida. Isso ajuda em muito, tá? A questão que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, não tem prova de vida na casa. O que significa isso? Como o INSS agora é responsável pela prova de vida, e ele não conseguiu fazer isso, ele começou a solicitar que as pessoas o fizessem e viu um grande número de pessoas indo até as agências do INSS. Então, para evitar a confusão, não vai ter nenhum pagamento suspenso por falta de prova de vida. Pronto, tá? Confirmado, não tem, portanto, suspensão de pagamento por falta de prova de vida. Até aí tudo tranquilo, tudo certo. Aquelas pessoas que o INSS não conseguir realizar a prova de vida, eles avisam a pessoa primeiro. A pessoa recebe uma notificação pelo aparelho celular, se tiver o aplicativo Meu INSS instalado, pode receber uma carta, pode na hora de receber o seu pagamento ter um aviso de que falta a prova de vida, e se não for feito nada pela pessoa, aí sim eles vão enviar um funcionário do INSS na residência da pessoa. Só 2025, prova de vida, isso pode acontecer sim, tá? É uma realidade. Acontece que durante o pente fino nunca foi feita visita domiciliar. O que se tem é que no processo de avaliação do Bolsa Família, veja bem, Bolsa Família, que tem ligação com o Cadastro Nacional de Informações Sociais? Não tem. É apenas CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, lá da Assistência Social. No processo do Bolsa Família, está se fazendo um pente fino e as famílias começaram a receber em algumas regiões visitas surpresa dos assistentes sociais para realmente verificar a situação daquela família. Então, no Bolsa Família. No pente fino do INSS, eu trabalho desde 2005, estou deixando aqui o que eu vi, tá? Do INSS, nunca teve visita domiciliar, exatamente. Eu vi o pente fino lá em 2009, depois em 2016, 2017, nada de visita domiciliar. O que se tem é o seguinte, se você, às vezes você não tem essa informação, cair no pente fino do INSS, for chamado para fazer uma averiguação, o que é o pente fino? São multirões, por quê? O INSS não cumpriu a lei. Irresponsável, né? O que ele aconteceu? Ele teria que fazer a avaliação periódica dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e também BPC-Loas por incapacidade a cada 2 anos, segundo o que diz a lei. Não fazendo isso, e a grande surpresa é que o auxílio-acidente também entra nessa agora. Foi uma conquista do governo anterior, tá? Acontece que o INSS não cumpriu a lei fazendo essas revisões a cada 2 anos e agora tem que fazer tudo de uma vez. Uma situação complicada, porque tem que reavaliar essas situações. E essas reavaliações têm que ser feitas o mais rápido possível, porque está vazando dinheiro para gente que não precisa receber, está saindo dinheiro para gente que não tem necessidade de estar recebendo, e aqueles que precisam ficam sem receber. Então é uma situação complicada, tá? Uma situação complicadíssima, e o que eu vejo hoje é que as pessoas
né, ficam com aquela coisa, vou ter o meu benefício cortado, vou ter meu benefício suspenso. Não, exatamente o contrário disso. Somente as pessoas que não precisarem mais receber que vão perder os seus benefícios. Vou dar um exemplo bem claro de que o pente fino não é ruim. Se a pessoa for convocada e ela recebe auxílio-doença, ela pode transformar esse benefício numa aposentadoria por invalidez. Se a pessoa for convocada e ela recebe aposentadoria por invalidez e ela tem documento que comprova, ela vai continuar recebendo o seu benefício. Se a pessoa que recebe o BPC-LOAS por incapacidade tem documentação que comprova, vai continuar recebendo. Então não é ruim. Se você for chamado por pente fino, que tem previsão começar agora, imediatamente responda ao INSS. Isso vai garantir o pagamento do seu benefício, tá? Pode ir tranquilo, porque se você tem documentação que comprova, você não vai perder o pagamento. Agora, sobre visitas domiciliares, o INSS não vai na sua casa. Acontece que muitas pessoas não têm essa informação. Se por um acaso você cair no pente fino, você pode, se você for uma pessoa que não tiver condições de ir até o INSS, a pessoa está acamada, a pessoa está doente, tem que se deslocar, tem que chamar uma ambulância para levar, essa pessoa pode solicitar, né, um atendimento domiciliar. Mas, se a pessoa estiver internada numa instituição ou no hospital, ela pode solicitar que o INSS faça a perícia no local de internação. Então, mais uma vez, as pessoas às vezes não sabem dessa situação. Então, o atendimento domiciliar. Então, se vocês caírem no pente fino do INSS, se for para apresentar a documentação, ok. Um representante pode levar essa documentação. Agora, se for para fazer perícia médica, você pode solicitar a perícia domiciliar. E somente nesse caso, o INSS vai estar indo na sua casa para fazer a perícia médica que você solicitar. Uma vez que ele vai até a sua casa, se você pedir, chama perícia domiciliar. Eu acho até um absurdo pessoas levando, né, idosos para fazer prova de vida, para fazer perícia médica, enquanto pode se pedir para o INSS ir até a casa. Em relação ao INSS ir lá fazer uma visita de pente fino, eu pessoalmente nunca vi, tá? Nesses anos, e faz isso aqui, vão fazer 20 anos que eu trabalho em escritório de advocacia aqui no interior de São Paulo, nunca vi essa situação. O INSS não vai na casa das pessoas, tá? Essa matéria aqui, não entendi. Tem uma segunda matéria também. O Instituto Nacional está intensificando as ações de fiscalização para assegurar a correta concessão de benefícios. Entre as medidas adotadas, destaca essas visitas domiciliares, cujo o propósito é verificar a condição do beneficiário e determinar a continuidade ou suspensão dos benefícios. Essas visitas têm um impacto significativo na aprovação e interrupção de benefícios administrativos do INSS. Durante essas diligências, os agentes são responsáveis para verificar a veracidade de informações pelo beneficiário durante o processo de solicitação. Olha, eu vou contar uma história para vocês real, tá? Aqui na cidade em que eu moro, no interior de São Paulo, né, um senhor, ele pediu o benefício, foi negado, era, no caso, um amparo social ao idoso, porque a esposa dele recebia uma aposentadoria. Se fosse hoje, como isso foi há 20 anos atrás, se fosse hoje, ele teria direito de receber o benefício, porque o BPC-LOAS, um benefício de um salário mínimo, de uma aposentadoria, não conta na renda. Então ele teria acesso ao benefício, que as ideias mudaram. Agora, antes, isso não era possível. Então aquele benefício de até um salário mínimo do idoso contava na renda e a pessoa não conseguia. O que acontece? A esposa dele ficou muito doente e ele, sem condições, teve que internar ela numa instituição para idosos, aonde o salário da esposa ficava para a instituição. E ele foi lá e pediu a separação, exatamente, ele se separou da esposa idosa e pediu o BPC-LOAS, o amparo social ao idoso, e começou a receber o benefício. Consequentemente, a Polícia Federal foi acionada, né, pelo que fez uma investigação, e durante essa investigação constatou que era verdade, que a esposa estava internada em uma instituição que cuidava de idosos, estava doente, o salário dela ficava para a instituição. Ele até fazia as visitas para ela, mas ele se separou e ele estava recebendo o seu salário porque estava morando sozinho. A esposa depois veio a falecer, tudo. Em questão, ele passou a receber, ele não recebeu a pensão por morte, porque estava recebendo benefício porque já estava separado. Então veja bem a situação, a Polícia Federal teve que intervir, porque muitas pessoas, infelizmente, fazem esse tipo de situação. Morando na mesma casa, elas se separam, porque às vezes a pessoa recebe um benefício, né, para falar que moram sozinhas, elas mentem para conseguir receber o benefício. Ele não mentiu, realmente a pessoa não estava mais morando naquela residência, estava internada em outra instituição, mas se aquela pessoa estivesse morando ali, ele tivesse separado e mentido que ele morava sozinho, só para receber o benefício do INSS, as coisas iam complicar para o lado dele. Então existe uma investigação? Sim. Se for apurado algo de errado, pode haver uma visita domiciliar, não do INSS, mas da própria Polícia Federal, Polícia Civil,
para informações, né, para levar essas informações, ainda mais que essa pessoa tinha um processo na justiça, recentemente havia perdido, então eles falaram, possível fraude, o cara foi lá, separou da esposa só para conseguir um benefício, está mentindo. Verificado, não deu em nada porque realmente era verdade. Como eu disse, ele havia se separado e a esposa estava internada numa instituição, infelizmente vai até a falecer, e ele estava recebendo um benefício de ajuda. É uma situação complicada, uma pessoa que trabalhou a vida inteira sem recolhimentos, então não tinha direito a uma aposentadoria e está recebendo aí, nem sei se ainda é vivo, esse auxílio, porque não é uma aposentadoria, é um auxílio, é o BPC-Loas, o amparo social do INSS para uma pessoa com 65 anos ou mais que não contribuiu para a Previdência. Eles estão tentando até mudar esse auxílio, né, para que seja menor do que o salário mínimo, porque não é INSS, é uma ajuda. Mas por que o INSS paga? Porque o governo utiliza a estrutura do INSS que já está pronta para fazer perícia médica, se for o caso, e também para pagar. Então, essa matéria aqui fala aí, visita do INSS, prepare a documentação necessária. Então, para estar preparado para a visita do INSS, o beneficiário deve organizar todos os documentos essenciais, como comprovantes de renda, documentos sociais e qualquer outro que confirme a situação relatada do INSS. Manter toda a documentação organizada é crucial para garantir todas as informações necessárias que estejam prontas, disponíveis para agentes de fiscalização. Não, o INSS não vai na sua casa. Acontece que, se você fizer algo de errado, é a polícia que vai na sua casa, tá? É uma situação que, né, normalmente acontece. E além disso, a assistência social pode estar aí na sua casa se você receber um benefício de ajuda, como é o BPC-Loas. Tá? Então, aqui fala, além da documentação, é importante que o beneficiário esteja preparado para fornecer detalhes da situação financeira e social da família, como renda de todos os membros, despesas mensais, entre outras, né, de suporte financeiro, e manter a transparência e clareza em respostas é essencial para evitar equívocos e suspeitas de irregularidade. Então aqui claramente se fala de assistência social, BPC-Loas. Então para conseguir aí um público em questão, essa matéria, eu não vou falar a fonte, não vou dar para esse povo, né? Esse canal tem mais de 1 milhão de inscritos, então tem um público muito grande, e eu não vou dar essa colher de chá para esse povo, para eles terem acesso ao meu público, uma vez que o que eles estão dizendo está errado, tá? O INSS não vai visitar a pessoa em casa. Se não localizar a pessoa, é lógico, o que vai acontecer? Ele suspende o pagamento para que a pessoa corra atrás. Se a pessoa não correr atrás, quer dizer que estava recebendo, era um criminoso mesmo, então já era. Então a importância da presença na visita domiciliar. É fundamental que o beneficiário esteja presente na data marcada na visita domiciliar. Caso a pessoa não compareça por algum motivo, é importante comunicar antecipadamente o novo agendamento, a ausência sem justificação, se interpretar como uma tentativa de esconder informações e impactar negativamente a concessão do benefício. Veja bem, como eu disse, somente a assistência social vai até a casa. O INSS só vai se você pedir, solicitar. Aí você tem que avisar, se não puder, perícia médica, para quem não tem condições de ir, ou no caso aqui da prova de vida, quando o beneficiário também não é localizado, pode haver uma visita do INSS. Aí fala sobre a dispensa das visitas, que existem situações excepcionais, que dispensa ser afetado, né, o beneficiário, a política do INSS para dispensa de visitas domiciliares depende apenas de circunstância devidamente justificada, como emergência, calamidades naturais que impeçam visita física, área de condição de violência, que representa risco à segurança do funcionário. Ou seja, é a mesma matéria do outro jornal, então facilita o processo de dispensa, o questionário específico, isso daqui é assistência social, não é INSS. E aí fala da atenção de golpes, né? Falando aí que o pessoal está se passando por funcionário. Recentemente o INSS emitiu alerta de relatos de indivíduos fraudulentos se passam por funcionários para realizar a prova de vida, blá, 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 blá. E a importância da fiscalização e segurança. Aqui, nessa matéria, a ampliação de iniciativas de fiscalização do INSS inclui visitas domiciliares, uma medida crucial para garantir a adequação da concessão de benefícios fraudulentos. Então é essencial que os beneficiários estejam preparados. Cara, não tem isso. O INSS não vai na sua casa para fazer pente fino, a não ser que você esteja doente, não tenha condições de se deslocar até o INSS, está acamado, você pede, solicita que a perícia do pente fino do INSS seja feita no seu domicílio, na sua casa, é você que solicita. No mais, se a pessoa está recebendo benefício assistencial, o que vai acontecer? Pode ir o assistente social na sua casa, mas não, o INSS não vai até a sua casa para o pente fino. E se você se deparar com uma dessas matérias que eu citei aqui, eu não vou deixar aqui para vocês, né, mas com certeza está circulando nas redes sociais, eu peço que você já deixe um comentário
e qualquer coisa eu volto, tá? Se eu tiver comentários a respeito das pessoas que identificaram, porque tem 3 notícias que eu li até agora, eu consegui captar 3 dessas. Compromisso aqui do canal, trazer para vocês, se vocês verem aí essa situação, compartilhem, tá? Vou pedir para vocês compartilharem, porque é um verdadeiro absurdo essa situação. Estou até separando aqui já, e se eu tiver acesso a essas informações, com certeza eu vou compartilhar com vocês. Então, fique tranquilo, fique tranquilo. Então, ainda não há, portanto, uma definição, talvez tenhamos um atraso nesse pente fino. O governo ainda não falou quais serão os principais pontos que terão ali problemas em relação a cortes. Então, na próxima semana, o governo vai se manifestar quais serão os principais grupos que serão cortados. Aí nós vamos ter uma definição para iniciar o pente fino, e nesse pente fino você é avisado, não cai do céu. Você recebe uma notificação, um aviso para você fazer a sua defesa ou agendar a sua perícia, arrumar a documentação. Então não se preocupe com essa situação. Qualquer dúvida vocês vão deixar aqui, e se vocês virem uma matéria dessas, compartilhe aqui, e eu posso voltar a qualquer momento se vocês pedirem, falando sobre o mesmo assunto. Então o INSS não vai fazer pente fino em casa não, tá? Fique tranquilo, fique tranquila. Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço. Dúvidas? Comente, não é inscrito, já se inscreva, mas não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.